Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao 14. Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Caçoava, perseguia, brigava, contendia. Caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Então aqui fala quando Abraão fez uma festa por causa de Isaque, que não estava mamando mais, estava crescendo, ficando forte. Mas naquela festa, Sara viu que o outro filho que Abraão teve, chamado Ismael, com a sua serva, estava perseguindo Isaque, caçoando Isaque, brigando com Isaque, fazendo maldades com Isaque. E Sara viu que aquilo ali futuramente ia ter um problema muito, muito sério. Então veja só, olha aqui para mim, veja que coisa interessante. Nós temos nesse texto, na mesma casa, um problema e uma promessa. Nós temos um problema e diga assim, uma promessa. Na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, nós temos ali o filho da promessa e o filho da ansiedade. Nós temos ali o espírito e temos ali a carne. Nós temos ali a obediência e temos ali a desobediência morando debaixo do mesmo. E diz a palavra de Deus que Ismael caçoava de Isaque. O problema caçoando, o problema perseguindo a promessa. Quanta gente está assim desse jeito nessa manhã? Você que está aqui, você que está me assistindo. Você tem para a sua vida uma promessa de Deus? Quem crê que você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Diga, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Mas você também tem problemas na mesma vida, no mesmo lugar, muitas das vezes na mesma casa, muitas das vezes no mesmo coração. Você tem, assim como na casa de Abraão tinha Ismael e Isaque, você tem uma promessa de Deus. Você sabe que você tem uma promessa de Deus. Você sabe que Deus te chamou para cumprir algo na tua vida. Amém? Mas você também tem problemas que caçoam da tua promessa. Você tem uma promessa de ser uma mãe abençoada, de ser uma avó abençoada, de ser um pai abençoado, de ser um avô abençoado. Você tem promessa de Deus para a tua família, amém? Mas você também tem problemas com seus filhos, problemas com seus netos. E esses problemas ficam perseguindo a tua promessa. Esses problemas ficam caçoando da tua promessa. Esses problemas ficam brigando com a tua promessa, dizendo assim, olha, o que adianta você ter uma promessa se você tem esse problema aqui? Você tem uma promessa de ser uma esposa abençoada, amém? Mas você tem um problema com teu marido, talvez o vício dele, ou qualquer outro problema, que fica perseguindo a tua promessa. Tudo na mesma casa. Tem gente aqui que dentro do teu coração você tem uma fé na palavra de Deus. Ao mesmo tempo que você tem uma fé na palavra de Deus, você também está passando por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo que você tenha uma fé na palavra de Deus, você também tem momentos de dúvida. Tem momentos que você fraqueja. E tem momentos que a dúvida, a ansiedade, a preocupação, ela se torna tão forte dentro de você, que ela começa a perseguir a tua fé, como Ismael perseguia a Isaque. Tem gente aqui que tem um chamado para servir a Deus. Não só estar na presença dele, mas ser um servo dele, ser uma serva dele. Ao mesmo tempo que você tem esse chamado, você tem um diabo por outro lado que fica criando 1001 armadilhas para você, tentações. Então uma hora você está aqui na igreja ou está nos assistindo, servindo a Deus, vivendo uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus, mas por outro momento você também vacila,
cai em pecado, esfria, se afasta, isso tudo dentro de uma vida só. Dentro da casa de Abraão tinha Isaac, e Sara falou: olha, você tem que mandar esse menino embora, você tem que mandar o outro embora. Eu sei que você gosta dele, mas ele não vai ser herdeiro com o meu filho. Eles não podem morar os dois juntos, crescerem juntos. O outro é mais velho, vai ficar perseguindo o mais novo. Tem que haver uma separação. Sempre haverá a voz de Deus, sempre haverá a voz do diabo. E a voz do diabo sempre vai querer zombar da palavra de Deus para a tua vida. Sempre vai haver o espírito te levando a obedecer a palavra de quem? Mas sempre vai haver o pecado tentando te afastar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Romanos capítulo 7, versículo 15 e 25. Não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Olha só, dentro dele havia um querer e havia também um não querer. Havia uma vontade de fazer, mas havia uma vontade também de não. Tudo dentro do mesmo homem. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Você vê que a grande batalha que o cristão trava é aonde? Na cabeça. Ele fala: eu tenho a lei de Deus para obedecer, mas eu descobri que eu tenho uma outra lei, tenho pecado também, e eu não sei se obedeço a Deus, não sei se obedeço o pecado. Tudo isso morando dentro do mesmo coração. Ele diz: contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, diga graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Repete isso que Paulo afirmou: graças a Deus, a resposta está em quem? Está na religião, está no pastor, está na pastora, está no apóstolo. A resposta está em quem? Diga: em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente eu quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana eu sou escravo do pecado. Quando Sara falou para Abraão: manda Ismael embora, a Bíblia diz que aquilo ali pareceu muito penoso para Abraão. Mas Deus apareceu para Abraão e fala assim: obedece a tua mulher em tudo, porque um não pode ficar na presença do outro. Teve que haver uma separação. Se você está vivendo um conflito entre a voz de Deus e a voz do mundo, a voz de Deus e a voz do pecado, entre a santidade e o pecado, entre a fé e a dúvida, entre o querer obedecer a Deus e não querer obedecer a Deus, entre buscar e não buscar, entre fazer e não fazer, é bom que você tome logo uma decisão de separar dentro de você o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque senão os problemas vão sufocar a promessa que Deus tem para você. Senão o pecado vai sufocar o chamado que Deus tem para você. Se você está passando por essa guerra que o apóstolo fala, da carne contra o espírito, aquele que você alimentar mais, aquele que você alimentar é o que vai vencer. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, Velho Testamento, a partir do versículo 3. Veja como é que você deve fazer. Deus diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até uma grande para o poente do céu será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Isso é um detalhe muito importante que passa despercebido no texto. Como Deus falou para Josué 3 vezes: ser forte, muito corajoso,
o que mais se destaca e o que mais é pregado é que para você vencer, você tem que ser forte, muito quer. Mas o que vai te dar força? E o que vai te dar coragem para lutar contra os problemas, para lutar contra o diabo, para lutar contra a tentação? Deus então fala para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Primeira coisa, você tem que ter a palavra de Deus na tua boca, não somente no teu coração, não somente na tua mente. Deus falou para Josué: fala, profetiza, fala sobre as palavras desse livro. Você tem que falar, não adianta você só pensar, falar. Você sabia que quando você fala em voz alta, é mais fácil você vencer os maus pensamentos. Toda vez que você tiver um pensamento ruim, se você estiver num lugar que você possa falar, fale algo da palavra de Deus em voz alta, e imediatamente aquele pensamento vai embora, porque a voz que sai da tua boca é mais forte que o pensamento que está querendo ficar na tua. Então Deus disse para Josué: fala desse livro, profetiza o que está escrito nesse livro. O que você falar é o que vai te fazer forte e corajoso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia. Na hora que você acorda, meditar de dia, não é ler e meditar, guardar de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então Deus mandou Josué fazer quantas coisas? Diga assim, 2 coisas. Primeiro, falar a palavra. Depois, meditar na palavra. Diga assim comigo: a palavra de Deus tem que estar na minha mente, tem que estar na minha boca. Tem que estar na minha boca, tem que estar na minha mente. Se você tem a palavra de Deus na tua mente, se você tem a palavra de Deus na tua boca, Deus está garantindo que você vai ser forte e corajoso. Se a palavra de Deus estiver na tua boca, se a palavra de Deus estiver na tua mente, não importa o que está lutando contra você, diga assim: eu vou vencer. Se é ansiedade, você vai vencer a ansiedade. Se é preocupação, você vai vencer a preocupação. Se é o pecado, você vai vencer o pecado. Se é um problema com teu marido, você vai vencer. Se é um problema com teu filho, você vai vencer. Se é uma enfermidade, você vai vencer. Você não pode deixar a luz e as trevas caminhar dentro de você ao mesmo tempo. Você não pode deixar a voz da palavra de Deus e a voz da palavra do diabo crescerem juntas. Você não pode deixar a ansiedade e a confiança morarem no mesmo lugar. Sara, quando viu que Ismael estava perseguindo Isaac, ela disse: não, você vai ter que mandar ele embora, porque ele não pode conviver com o filho da promessa. O filho da dúvida não pode andar com o filho da promessa. Então a palavra de Deus tem que estar onde? Tudo que você fala cresce. A palavra de Deus tem que estar na tua mente. Tudo que você pensa vem para a tua vida. Quando você estiver doente, o que é que você deve pensar? Quando você estiver doente, o que é que você deve falar? Fala desse livro. E olha que Josué só tinha quantos livros? Quantos livros Josué tinha? 5 livros. Os 5 livros de Moisés: Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, Gênesis. Nós temos todo o Velho Testamento e principalmente o Novo Testamento. Você está doente, Isaías 53:5, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Repete isso: pelas tuas pisaduras. Está muito fraco. Pelas tuas pisaduras eu fui sarada, eu fui sarado, eu fui curada, eu fui curado. Isso tem que estar na tua mente, isso tem que estar na tua boca. Salmo 103, versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Mateus 8:17: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5:15: A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Diga assim: Deus vai me levantar. Você tem que ter isso na tua mente, tem que ter isso na tua boca. Você está enfrentando problemas financeiros? Quem está enfrentando problemas financeiros aí na live, escreve aí. Filipenses 4:19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus suprirá. Então você fala, lê, coloca na cabeça: o meu Deus vai suprir, o meu Deus vai suprir, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Salmo 37:25: Nunca vi um justo, nunca viu e nunca vai ver. Amém? O justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse aqui eu falo toda hora, todo momento. O Senhor é meu pastor, nada nunca me faltou, nada tem me faltado, nada me faltará. Quando houver problemas no casamento, o diabo está falando: separa, deixa, abandona, não tem mais jeito. 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gênesis 2:24, serão ambos uma só carne. Eu sou uma só carne, um só coração, um só espírito com meu marido, com a minha esposa. 1 Pedro 4:8, acima de tudo tende amor intenso um para com os outros. O amor que eu tenho pelo meu marido é intenso, é forte. A gente vai vencer essa crise juntos em nome de Jesus, amém? Você está enfrentando problema com filhos, netos, irmãos, parentes? Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai repetindo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem problema com teus filhos? Isaías 49:25, eu salvarei os teus filhos, eu salvarei os teus filhos. Diga comigo, você que é pai, você que é mãe, o Senhor salvará os meus filhos. Atos 16:31, você tem que ter isso na sua mente, na sua boca. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio no Senhor Jesus. Repete comigo: eu creio no Senhor Jesus, será salvo eu, diga minha casa também. Você está enfrentando tentações, você vive caindo no pecado. Tiago 4:7, resistiu o diabo, e ele, o que ele vai fazer? Fugirá de vós, amém? Essa tentação vai fugir, esse laço vai embora. Eu resisto o diabo pelo nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, amém? O diabo fica gritando, não vai conseguir, você não vai suportar, não vai dar certo. 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel. Diga comigo: meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além do que possa suportar. Eu posso suportar em Jesus, eu posso vencer em Jesus, amém? Gálatas 5:16, andai no Espírito, eu estou andando no Espírito. Diga comigo: eu estou andando no Espírito, eu estou andando no Espírito, eu estou andando no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Romanos 6:14, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá? Tem que estar na tua cabeça, tem que estar na tua boca. O pecado não tem mais domínio sobre mim. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Você está desanimada, está desanimado, está sem forças. Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu espero em Deus, eu renovo as minhas forças. Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra, diga assim: Deus já começou uma boa obra e vai completá-la. Como é que você se sente ouvindo tudo isso? Bem ou mal? Caído ou de pé? Fraco ou forte? Faça isso todo dia. Romanos 8:37, em todas estas coisas, em todas, não em algumas, em todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Eu creio. Como que Josué ia ser forte e corajoso? Falando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Jesus não venceu o diabo no poder do pensamento. Toda vez que o diabo se levantou lá no deserto, Jesus falou a palavra de Deus: transforma essas pedras em pães. Não, porque está escrito. Jesus estava pensando ou Jesus estava falando? Falando. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está com vontade de desistir, quer jogar a toalha? Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos. Eu não vou me cansar, Deus vai me dar força, Deus está me dando força, porque a seu tempo ceifaremos. Tudo que eu tenho plantado com meu Deus eu vou colher em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Eu não vou parar de confiar em Deus. Filipenses 4:13, posso todas as coisas, diga assim: eu posso todas, diga todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque a palavra de Deus na tua cabeça, coloque a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus sair da tua boca. Tem que estar na cabeça, tem que sair pela boca. Tem que estar na cabeça, tem que sair pela boca. Toda vez que você puder, fale em voz alta, fale em voz a palavra de Deus.
E assim a fé vai vencer a dúvida, a confiança vai vencer a ansiedade, vai haver salvação. Você vai ser, Deus falou 4 vezes, seja forte e muito corajoso. Toda a força que você precisa vai vir da palavra de Deus. Toda a coragem que você precisa vai vir da palavra de Deus. Eu falo a palavra de Deus o dia todo. Todo dia quando eu levanto, ó, Deus é bom, graças a Deus. Esse dia foi feito para mim. Esse é um bom dia para testemunhar um milagre. Hoje é um bom dia para andar na presença de quem? De Deus. Por isso eu não ando abatido, amargo. Não é porque eu não tenho problema. Quem tem contas para pagar essa semana, levanta a mão. Eu tenho muitas contas para pagar essa semana. Mas quando acaba o culto, se você ficar aqui, você não vai ver eu falando de conta. Você vai ver eu falando, porque tudo que eu falo cresce. Se eu falar das contas que eu tenho que pagar, elas não vão diminuir, elas não vão se pagar. Agora eu posso falar para a minha vida a palavra de Deus. E Deus pode suprir, como Ele tem suprido, todas as minhas necessidades. Mesmo que você esteja doente, não fale de doença. Você está com um familiar enfermo, não fale de morte, fale de vida. Chega em casa hoje iluminado, tem alguém doente, coloca a mão na cabeça, diga assim: receba a saúde. Eu fui buscar a tua bênção lá na igreja, seja curado em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém? E a pessoa será livre, será curada. Se anda muito atribulada, muito atribulado, Jesus disse: eu te dou a minha paz. Eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz de Deus. Eu sou um homem que eu tenho em nome de Jesus a paz de Deus. Na casa de Abraão tinha promessa, na casa de Abraão tinha um problema. Quem que você vai alimentar? Com quem você vai ficar? Mesmo sendo penoso, Abraão teve que ficar com quem? Com Isaac. Fique com a fé, fique com a palavra de... Não ore só no pensamento, ore falando, fale. Jesus quer ouvir a tua voz, fale. Depois que você orar, agradeça. Lembra de Jesus lá na multiplicação dos pães e dos peixes? Lembra de Jesus quando foi ressuscitar Lázaro? Pai, desde já eu te agradeço, porque tu sempre me ouvistes, tu sempre me ouviste. Ó, Deus sempre me ouve. Deus sempre me ouve.